Alguma vez você já sentiu que os problemas à sua volta só estavam aumentando e que você não tinha mais força para lutar contra eles? Se sim, hoje o devocional ele vai nos dar uma lição e entendermos e mostrar o Deus a quem servimos, que ele é um Deus de graça, misericórdia e paz. E em 1 Timóteo 1:2, Paulo diz o seguinte: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Aqui é Paulo, falando a Timóteo, escrevendo uma carta para ele como orientação. Por quê? Timóteo, ele estava passando por uma situação muito difícil. Timóteo foi responsável pela maior igreja da época, diferentes pessoas, diferentes etnias e tal. Só que o que acontece? A perseguição romana, aumentou pelos cristãos, então morte, prisão, tortura estava sendo muito comum. Então as pessoas da igreja começaram a desistir. Pessoas que Timóteo confiou, deu cargos importantes, começou a deixar esses cargos e voltar à vida pagã, voltar para aquilo que eles estavam antes. Então olha só, para Timóteo, olhando essa situação, com medo, apavorado e ao mesmo tempo frustrado, ao mesmo tempo decepcionado com as pessoas. Mas o que Paulo está querendo deixar aqui, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. O que Paulo está mostrando aqui para Timóteo é que, por mais que ele esteja passando por uma situação terrível, Deus tem uma misericórdia infinda para ele. Deus, ele tem misericórdia e iria ajudar ele naquela circunstância. E da mesma forma somos nós. Nós não podemos desistir ou achar que o problema é grande demais para Deus. Nós precisamos começar a colocar a nossa vida mais diante da presença do Senhor. Por quê? Porque só Ele vai conseguir nos ajudar a resolver os problemas. Só Ele vai nos dar a capacidade, a força daquilo que a gente precisa para poder superar esses problemas. Aqui imagina só para Timóteo, aos olhos humanos parecia que ele tinha fracassado, até mesmo aos olhos dele, mas não. O que Paulo está colocando aqui para ele é assim: Deus, ele tem o poder, Deus, ele tem essa misericórdia especial e ele pode dar para você, porém você tem que abrir o seu coração, porém você tem que colocar os seus problemas diante de Deus, caso contrário ele não pode fazer nada. Então aqui, usando o exemplo de Timóteo, e aí ele cita Tito também, que era um outro líder de umas outras igrejas que tinham, era muito comum roubador, era uma coisa terrível, e mesmo assim Paulo ali também disse a mesma coisa, para eles terem essa fé, para eles saberem que a graça e a misericórdia de Deus estaria sobre ele. Então, usando esse exemplo desses dois homens, uma coisa que eu achei interessante é que, assim, nenhum momento você vê lê e tal, vê que eles queriam desistir. Eles estavam sim com medo, assustado, apavorado, mas isso não impediu deles permanecer no posto dele. O que Paulo estava ali orientando como eles agiam daquela forma, mas desistir você vê que jamais. Então a gente estudou sobre a vida de Paulo e agora falando sobre Timóteo e Tito. Gente, quando se tem um objetivo, quando você confia no propósito de Deus, nada e nem ninguém pode derrubar. A gente tem que saber que Deus está ao nosso lado. A gente tem um Deus mais poderoso, a gente tem um único ser que pode nos ajudar a fazer isso. Porém, muitas vezes a gente se esquece. A gente tenta meios físicos, a gente tenta meios com outras pessoas e esquece que o único meio verdadeiro é Deus. Então, hoje o devocional ele vem deixar claro isso. Deus, ele é um Deus de misericórdia, graça e paz. Porém, para que nós possamos alcançar esses três, a gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos pedir socorro, nós precisamos depender dele, para que assim ele possa fazer isso. Caso contrário, a gente vai ficar sufocando e não vamos conseguir, porque isso é natural do ser humano. Isso é natural do homem em si. Quando a coisa aperta, quando a situação vem, a primeira coisa é fugir do problema. Só que aqui não, ele tá colocando assim: esse é o seu propósito. Seu propósito não foi esse? Por mais que tá difícil, pesado, por mais que tá assustador, você não pode desistir, porque você tem a graça, a misericórdia e a paz de Deus. E assim nós devemos ser. Então esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!